Então, vamos lá, né? No caso aqui, nós paramos aonde aqui? Platão, mito da caverna. Gente, é o seguinte, o mito da caverna é uma alegoria, certo? De Platão, para entender sobre essa questão do conhecimento, essa busca do conhecimento, sair das sombras para a realidade, certo? Então, o que Platão faz aqui? Essa alegoria, como é conhecida como mito da caverna, vai nos ajudar a entender a evolução desse processo do conhecimento. Ele coloca assim: que os homens, prisioneiros desde pequenos, encontram-se em uma caverna escura e estão amarrados de uma maneira que os obriga a permanecer sempre de costa para a abertura da caverna. Nunca saíram, né? E nunca viram o que há de fora dela. No entanto, devido à luz de um fogo que entra por essa abertura, podem contemplar na parede do fundo da caverna a projeção das sombras dos seres que passam em frente ao fogo lá fora. Acostumado com isso, a ver somente essas projeções que são sombras do que não pode observar diretamente, assume o que vê que é uma verdadeira realidade. Então eles têm aquilo como uma verdadeira realidade, as sombras do que ele vê, né? Se saísse da caverna e visse as coisas do mundo iluminado, não as identificariam como verdadeiras ou reais. Isso levaria um tempo. Estando acostumado às sombras, às ilusões, teriam de habituar os olhos à visão do real. Primeiro olhariam as estrelas da noite, depois as imagens das coisas refletidas nas águas tranquilas, até que pudessem encarar diretamente o sol e enxergar a fonte de toda luminosidade. Certo? Então, o que Platão quer um pouco dizer com isso? Eu coloquei até algumas sugestões, né, de uma palestra que a gente ia dar numa escola, de que os meninos percebessem a imagem, né, e o que eles veem aqui são sombras, e na cabeça dele, para eles, isso é só a realidade. Mas aí o que ocorre? Um deles resolve um certo dia sair da caverna, sair dessas sombras. Será que é isso mesmo? O que passa, o que a gente vê é a realidade, é a verdade das coisas? Quando eles saem, o que ocorre? Este homem sai, aí ele vê que há um outro mundo, uma outra visão de mundo diferente daquela que eles viram na caverna durante o tempo todo. Então ele vê, poxa, então a realidade não é só aquilo que está lá embaixo. Quando ele sai, ele vê um céu azul, ele vê as florestas, ele vê animais, vê outras pessoas. Ora, eu achava que o mundo todo seria isso aqui. Mas não, o mundo é muito mais do que isso. Então eu estava nas sombras, o que eu via aqui era o pessoal que de certas horas passavam por ali e o reflexo do sol, o reflexo de uma fogueira, aí fazia com que essa sombra aparecesse e eles achavam que todos os dias acontecia isso. Essa era a vida e a realidade. Quando um chamava para sair, eles não queriam aceitar sair. Um resolveu sair e buscou essa verdade lá fora. Assim ocorre com os fatos. Aquilo que você vê nem sempre é o que vê. Tem que investigar, tem que analisar para você obter as fontes desse conhecimento, para que esse conhecimento seja verdadeiro. Essa realidade seja uma realidade sem sombra, seja uma clareza para Platão. É isso que ele coloca. Não é difícil entender. Então o rapaz está aqui em cima. Aqui tem o sol azul, ele vai ver plantas, ele vai ver outros mundos. E aí o seguinte, esse daqui ele tenta voltar para o mundo da caverna, ele tenta voltar. Só que eles não acreditam. Ele tenta convencer a gente, tem um mundo lá fora. Isso aqui é sombra, tem muito mais lá fora do que outras coisas. Entendeu? E aí, é essa alegoria do mito da caverna que hoje até se implanta até hoje mesmo, né? E Platão vê essa questão, né? O que Platão, aproveitando aqui, né, os reis filósofos, para Platão, o que é que ele vê é, diante dessa questão e com relação aos reis filósofos, né? Platão alimentou a ideia de participação política em Atenas, depois desiludido com a democracia ateniense, confessou: deixei levar-me por ilusões que nada tinham de espantoso por causa da minha juventude. Imaginava que, de fato,
governariam a cidade, reconduzindo-a dos caminhos da injustiça para da justiça. Você vai encontrar aqui na História do Pensamento, né, que na página 58, aqui é a referência. Assim, Platão elaborou uma doutrina política segundo a qual somente os filósofos, eternos amantes da verdade, né, da sabedoria, da filosofia, poderiam ter condições de libertar-se da caverna das ilusões e atingir o mundo luminoso da realidade da sabedoria. Gente, por isso, em seu livro República, que é um outro assunto que eu vou dar, ele fala quem deveria governar os países, os estados, seriam os filósofos, que teriam sabedoria para isso. Então, voltando, esse texto é o de hoje, o mito da caverna, o qual devemos sair das sombras para a realidade, buscar esse conhecimento fora da caverna, e a gente vai ter muito mais informação do que antes. Por hoje é só. Obrigado a vocês. Curtam aí, compartilhem e passe para alguns amiguinhos que têm dificuldade em aprender o que é mito da caverna, certo?